Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje quero falar então para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória. E também vou falar aí uma margem de mais ou menos quanto eu consigo ganhar com essa minha profissão aqui em Portugal. Tá bem, pessoal? Bora pro vídeo. Começando o vídeo aqui, uma pracinha que tem aqui perto da minha casa, pessoal. Caminhando, conversando com vocês, como de costume. Passando informação e ao mesmo tempo mostrando a cidade aí para vocês. Nossa bela cidade da Marinha Grande, pessoal. Pessoal, quem já me conhece há mais tempo no canal, sabe que eu trabalho com carpintaria, né, pessoal? Desde lá do Brasil eu já trabalho com carpintaria. Vim aqui para Portugal e continuo na minha mesma profissão, pessoal. E desde que eu cheguei aqui, eu nunca fiquei sem trabalho. Nunca fiquei sem trabalho, sempre tive trabalho. Estou caminhando aqui pela uma parte antiga, né? É onde se iniciou a Marinha Grande, vamos dizer assim, pessoal. E aí aqui nessa parte então as ruazinhas são mais apertadas, as casas são mais juntinhas, mas tem todo aquele charme da cidade europeia, né, pessoal? Muito lindo, muito bonito isso aqui, essa partezinha da cidade. Pessoal, quando eu cheguei aqui a Portugal, eu já logo fui trabalhar na primeira empresa minha. A primeira empresa que eu comecei foi as Cozinhas Mica. Uma empresa muito grande, de um porte muito forte, de uma qualidade muito alta, pessoal. Cheguei lá, comecei a trabalhar com os portugueses, conhecendo uma nova cultura, um novo jeito, né, pessoal? E comecei na produção, depois fui para as montagens e mais ou menos o mesmo trabalho que eu fazia no Brasil, só que porém dentro da indústria era muito tipo uma linha de produção, né, pessoal? E a forma que eu trabalhava no Brasil era mais no artesanal. Quem é carpinteiro aí, marceneiro aí no Brasil e acompanha o pessoal que faz móveis no Brasil, sabe que a gente trabalha muitas vezes de uma forma mais artesanal. E essa era a minha forma de trabalhar lá. E porém acabei tendo não dificuldade, mas acabei achando assim um sistema assim que para mim não se adequava, sabe, trabalhar numa linha de produção. Aí o pessoal tá dando bastante movimento já de manhã, tem os barulhos dos carros, já começa o movimento da cidade. Vou procurar um lugar um pouco mais sossegado para falar para vocês aí, para passar a informação. Senão eu acabo me distraindo. Então, pessoal, eu não estava me adequando muito àquela linha de produção, sabe, pessoal, de trabalhar numa indústria de móveis, mas eu estava lá operando máquinas e fazendo embalamento, sabe? E o que eu gostava mesmo era como no Brasil, é pegar a placa e cortar, pegar e criar, sabe? Do zero, sabe? Não com um sistema de trabalho, uma linha de produção. Então, eu tinha potencial para mais, sabe? Então o meu patrão começou a me colocar mais nas montagens. Aí lá sim, lá o desafio é maior, né? De ir para a obra e montar um móvel, né, pessoal? Só que, porém, também eu não consegui me entrosar com os meus colegas de trabalho, pessoal. Pelo sistema deles trabalhar e como eu estava ainda me adaptando à cultura, sabe? Eu não percebia muito o que os portugueses falavam e às vezes era eu de um lado e os outros três montadores do outro. Nós nos dávamos muito bem, pessoal, mas acabou ficando uma coisa meia chata e eu tive uma segunda oportunidade de ir para uma outra carpintaria e foi o que aconteceu, pessoal. Fui para uma segunda carpintaria. Lindo demais esse Portugal, pessoal. Portugueses aí, de parabéns. Então, acabei saindo das Cozinhas Micas porque tive uma outra oportunidade, né, pessoal, de ir para essa segunda carpintaria, então. Então lá nessa segunda carpintaria já era muito mais simples, não era tão moderna como essa primeira carpintaria que eu estava, né, pessoal? Mas recebi uma proposta melhor de salário, recebi também uma possibilidade de crescimento dentro da empresa e eu abracei fui com muita convicção para essa empresa, achando que realmente iria dar certo por ter menos funcionários. Estava lá só 2 funcionários, era uma empresa com um espaço físico muito grande. Eu vi que tinha muita coisa para organizar lá
E eu pensei que com o meu conhecimento e com a minha experiência eu ia dar uma reviravolta naquilo, até porque o patrão de lá, quando a gente conversou, ele me falou muitas coisas boas, como se eu fosse ficar livre dentro da empresa, né, pessoal? Só que não, né, pessoal? Só que não foi assim, né, pessoal? Primeira semana, beleza. Na segunda semana eu já vi que ele começou a ficar com a cara um pouco mais fechada. Ele tinha momentos de muita ira, de muita raiva e momentos de muita alegria, felicidade e parceria mesmo, sabe? E eu comecei a pensar que eu ia ter que me adaptar com aquele jeito dele de ser, né, pessoal? Só que, porém, a fase da ira dele estava sendo muito maior do que a fase da parceria dele, né? E eu já comecei a pensar já na terceira semana que se aquilo fosse continuar assim, eu não ia ficar, porque eu estava começando a me sentir mal, sabe? Começando a receoso, já estava começando a não ter mais muita vontade de ir para a empresa por causa daquele jeito dele. Mas ele é uma pessoa muito legal, mas é da personalidade dele mesmo, sabe? E eu falei para ele na quarta semana, então, enfim, falei para ele que eu não estava me adaptando com a empresa e com o sistema e simplesmente pedi para sair, pessoal, porque aquilo estava mesmo me deixando mal, né, pessoal? Então, pessoal, eu acabei saindo desta segunda empresa, né? Saí desta segunda empresa e aí sim fiquei ali, tipo, uns 15 dias sem trabalho, que foi mais para uma parte do final do ano. Isso tudo foi no meu primeiro ano ainda que eu estava aqui, pessoal. E aí eu sei que foi na época, isso aconteceu, que eu saí da empresa, foi na época de final do ano. E aí eu fui atrás de trabalho, fui bater perna e fui nas carpintarias. E então passei em algumas carpintarias, já logo me falaram que tinha trabalho para mim, só que nessa época ali do final do ano era um pouco complicado para mim começar. E então, enfim, fui numa empresa que é a empresa que eu estou hoje. E lá então conversei com os dois patrões, eles gostaram de mim e realmente falaram para mim esperar passar aquela semana de Natal e Ano Novo e começar nos próximos dias no início do ano, né? E que eu me lembro foi mais ou menos isso que aconteceu, pessoal. Pessoal, então comecei nesse meu terceiro emprego, comecei muito bem, só que porém ali o desafio para mim, pessoal, foi maior mesmo, pessoal, foi maior, porque eu sempre trabalhei com carpintaria, mas porém eu sempre trabalhei na produção artesanal, dentro da fábrica, cortando placas, montando gavetas, montando armários, montando cozinhas. Eu nunca tive muita experiência de montar móveis. Quando eu ia montar móveis, eu geralmente ia mais como um ajudante de montador de móveis. Não que eu não sabia montar, eu sei montar meus móveis. Quem me acompanha aí de muito tempo atrás, eu já tinha uma mini fábrica no Brasil. Mas montar móveis era algo que nunca me fazia, não me sentia muito bem pelo fato de eu ser, eu acho, essa pessoa mais fechada, mais na minha, né? Chegar na casa do cliente, não conhecer muitas vezes o cliente, entrar dentro da casa do cliente, na intimidade do cliente, nunca me fez muito bem, sabe, pessoal? Nunca me deixou muito à vontade. E o meu desafio nessa fábrica era só montar móveis, só montar móveis. Passeando nesse domingo de manhã, curtindo a natureza, pessoal. Aí vendo a minha cidade aqui, ela não é bonita. Então, pessoal, essa empresa então, que é a empresa que eu estou hoje, por fim, havia dois patrões lá. Também havia um patrão que me exigia demais e o outro que é mais sociável, mais compreensível, pessoal. Resumindo, então, saí desta empresa, desta terceira empresa, que é a empresa que eu estou hoje. Vocês já vão entender. Saí dessa empresa porque eu estava desconfortável com esse sócio do meu patrão, que também é uma pessoa do bem, nada contra as pessoas, cada um tem a sua personalidade, pessoal, eu tenho a minha personalidade, mas eu sou aquela pessoa que
num determinado ponto sinto que aquilo ali não vai mais me fazer evoluir, vai começar a mexer com o meu psicológico, e eu sempre procuro deixar a minha saúde mental na paz, pessoal. Eu não coloco o dinheiro, nada em primeiro lugar, pessoal. Eu sempre procuro evoluir, mas de uma forma tranquila. E aquilo ali também estava me tirando a minha tranquilidade, a minha paz, a minha alegria de trabalhar. Pedi para sair dessa empresa também, pessoal. Foi numa época complicada da minha vida, porque o meu irmão ficou muito doente, pessoal. Não vou contar essa história agora, porque senão o vídeo vai dar 1 hora aí. Enfim, pedi para sair da empresa, dei um tempinho para a cabeça, fui ao Brasil visitar meu irmão então. Mas eu já sabia, porque aqui em Portugal tem muitas carpintarias, eu sei trabalhar, tenho vontade de trabalhar. Saí da empresa e já sabia que ia achar outro trabalho para mim rapidamente. E foi o que aconteceu, pessoal. Fui para o centro de empregos. E no centro de empregos, eu me lembro quando eu cheguei no centro de empregos, eu já nem, então, para falar agora me lembrando, eu não queria mais trabalhar com carpintaria, porque já era a terceira empresa. E eu pensei em trabalhar numa fábrica por turnos, até para mim estar gravando, ter tempo para gravar os vídeos, né? Mas uma mulher do centro de empregos insistiu para mim trabalhar numa outra empresa que havia aí perto da minha casa, né? De carpintaria também. Ela insistiu porque eu tinha experiência e que eu ia me dar bem aqui em Portugal trabalhando com carpintaria, que era para continuar insistindo. Então foi o que eu fiz, fui para essa empresa aí, era pertinho da minha casa. Pessoal, comecei naquela empresa, também o proprietário da empresa, muito gente boa, todos os meus patrões foram muito bem, todos gostaram de mim, pessoal, e não saí brigado de nenhuma empresa, pessoal. Esse patrão também é uma pessoa muito boa, também a mesma coisa, vi que lá tinha muita oportunidade e realmente eu achei que ali ia dar certo, cara. Porque ele já logo foi me mostrando todas as máquinas e eu queria fazer hora extra e ele me deixava lá fazendo hora extra. E tava lá 2 brasileiros também que eram da montagens, então a gente já conseguia se entrosar melhor, pessoal. Só que porém eu tinha que ficar trabalhando dentro da empresa, naquele sistema de produção, só que eu estava livre nas máquinas também, pessoal. E enfim, comecei a trabalhar nas máquinas e trabalhar na orladora, na seccionadora, estava aprendendo a trabalhar também na CNC. Isso eu fiquei 1 ano dentro desta empresa, pessoal. E realmente estava dando certo, pessoal. Até estava indo bem. Estava com alguns problemas também de adaptação. E já estava, então, nessa altura do campeonato, eu já estava em Portugal há 3 anos já. 2 anos e meio, 3 anos. Estava tendo alguma dificuldade na adaptação, mas estava indo bem. Estava com oportunidade de crescimento. Me relacionava muito bem com o patrão. E aí esse meu patrão que eu tô hoje, ele veio atrás de mim, para mim trabalhar para ele, para mim voltar, para mim retornar para a empresa com uma proposta melhor ainda de trabalho, pessoal. Eu já tô querendo acabar o vídeo, pessoal, porque eu ficar explicando aqui tintim por tintim, o vídeo fica muito longo, né, pessoal? Então, resumindo, eu voltei para essa empresa atual que eu tô agora, porque o meu patrão foi atrás de mim, me fez uma proposta muito boa. Todas as empresas que eu fui passando, pessoal, o meu salário também sempre foi aumentando por causa da minha experiência aqui de Portugal, pessoal. Eu sempre fui cada vez melhorando mais e eu só fui saindo das empresas porque eu vi que eu tinha possibilidade de melhorar ainda mais o meu nível salarial, pessoal. Enfim, hoje eu estou nessa empresa, estou contente nessa empresa. Aquele sócio que eu não estava me adaptando muito bem do meu patrão, ele saiu fora, hoje está só o meu patrão. Então trabalha eu, o meu patrão e mais um empregado, somos entre os 3, mais a mulher dele que trabalha na parte do escritório, pessoal. E até então eu estou muito feliz lá. E a minha função lá é fazer as instalações dos móveis, né? Já estou adaptado com isso. A gente trabalha também mais focado em instalação de chão e portas e roupeiros. Também temos algumas cozinhas às vezes. Então eu estou nesse nível aí de trabalho, pessoal. Estou gostando bem e já estou com um nível salarial um pouquinho mais elevado, que eu vou falar para vocês a média
daqui a pouquinho. Então, pessoal, eu escolhi terminar o vídeo aqui então, neste café, para mostrar um pouco da qualidade de vida que a gente tem aqui em Portugal e por isso a gente prefere continuar aqui em Portugal. Então vamos ao que interessa, né? Fiquei de falar mais ou menos quanto eu ganho aqui, pessoal. Vou ser bem direto, não vou me estender muito, porque o vídeo está ficando muito comprido. E eu também quero degustar essa delícia que está aqui, né, pessoal? Hoje o mês que eu menos trabalho, o meu salário ele varia no menos que eu trabalho, que eu não faço horas, eu não baixo de 1.500 euros por mês. E quando eu faço algumas horas extras a mais, pessoal, eu chego perto dos 2.000 euros, pessoal. Então já é um padrão, um salário um pouco mais alto a nível de Portugal, pessoal. Mas eu tive que lutar muito para chegar nisso. Como vocês viram, foi uma trajetória grande, foi bastante problemas e situações e conturbações, mas eu sempre tive um foco de ir melhorando e melhorando. E assim eu continuo, pessoal. Beleza, pessoal? E esse cafezinho aqui, só para compartilhar com vocês, pessoal, eu estou gastando apenas R$3,50, pessoal. Beleza, pessoal? O vídeo foi esse aí, então. Se você gostou desse vídeo aí, deixa aquela curtida para nós, que nos ajuda muito, pessoal. É muito difícil fazer esses vídeos na rua aí, pessoal. A gente tem que estar sempre escolhendo pontos bons, lugares onde não está muito movimentados, onde é que a gente se sinta à vontade para gravar, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Vou degustar aqui. Espetacular, pessoal. Até o próximo vídeo. Continua nos seguindo aí. Tchau.